Bom dia, irmãos, que alegria estarmos reunidos hoje para adorar a Deus, um dia especial, da qual nós comemoramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler com os amados irmãos, o texto se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículos 55 em diante, que fala sobre a vitória que Cristo teve com a sua ressurreição, vitória sobre a morte, que diz assim: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, por intermédio da ressurreição de Cristo, nós obtivemos vitória. Ele obteve vitória sobre a morte. Essa é a nossa esperança também. Jesus Cristo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Louvado seja o Senhor. Ó Deus, abençoa o culto desta manhã, que a tua palavra fale aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos e irmãs da Igreja Batista em Rio Bonito. Todos nesta data, dia 4 de abril, celebram a Páscoa. E eu gostaria de, nesta manhã, responder a pergunta: o que a Igreja celebra na Páscoa? Essa é a pergunta que eu gostaria, à luz da palavra, de responder. E nós, nesta reflexão, nos concentraremos no livro de Hebreus e consideraremos partes de dois capítulos, o capítulo 9 e o capítulo 11, na busca de responder a esta pergunta e aplicar isso para a nossa vida, para a nossa realidade. O que a Igreja celebra na Páscoa? Então, eu gostaria que os irmãos mantivessem suas Bíblias abertas em Hebreus, e nós vamos considerar alguns versos, passear um pouquinho nesses dois capítulos, capítulo 9 e capítulo 11, para responder a esta pergunta. Pois bem, Israel celebrou a Páscoa na lembrança da libertação do Egito, que lhes trazia à mente a expectativa do Salvador. Quando olhamos para Hebreus capítulo 11, e eu vou ler 3 versos para resumir esta realidade, Hebreus 11, verso 28, e depois os versos 39 e 40. Verso 28. Por intermédio da fé, celebrou a Páscoa e fez aspersão do sangue para que o anjo destruidor não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Versos 39 e 40. Ora, todos esses, apesar de haverem sido aprovados por Deus por meio da fé, não presenciaram a concretização do que ele havia prometido, tendo em vista que Deus havia providenciado algo ainda mais excelente para nós, a fim de que, juntamente conosco, pudessem ser eles também aperfeiçoados. Então, nós conhecemos bem a história narrada no livro de Êxodo, da libertação de Israel no Egito, e a expectativa que Israel tinha, ou que o povo tinha, naquela época de ser libertado, mas especialmente na promessa do Senhor, na promessa que vinha desde o início, de um libertador, de alguém que definitivamente libertaria o povo. Isso Israel celebrou na Páscoa. Ele
celebrou a libertação do Egito, e esta libertação acabou servindo também, apesar da sua realidade, mas também acabou servindo como uma ilustração daquilo, uma lembrança, uma ação pedagógica, didática, daquilo que viria a acontecer, que seria a expectativa do Salvador prometido. E como o autor aos Hebreus coloca, especialmente nos versos 38 e 39, nós, a igreja, celebramos a Páscoa como confirmação do plano salvífico de Deus para o seu povo, incluindo os gentios. Então, Israel olhava para frente, vivendo a sua realidade lá no seu presente e comemorando a libertação que o Senhor lidera, libertação incrível, fantástica, executada por Deus através da liderança de seu servo Moisés, a libertação do Egito, da escravidão do Egito, de tantos anos ali vivendo, e sendo então a partir dali direcionado à sua terra e recebendo uma lei e tudo aquilo que é necessário para a formação de um povo. Mas Israel também olhava para frente e foi conduzido pelo Senhor ao longo de sua história por diversos elementos a olhar para frente na expectativa do Salvador, daquele que fora prometido e que definitivamente viria para trazer salvação, libertação. Pois bem, em contraste ou em paralelo a esta realidade, nós, a igreja, celebramos a Páscoa como confirmação, não mais como expectativa, mas como confirmação do plano salvífico de Deus para o seu povo e que inclui os gentios. A igreja, ela reconhece o acontecimento histórico para Israel, para o povo de Israel, que originou a celebração da Páscoa, assim como reconhece que a Páscoa é uma celebração genuinamente israelita. A igreja reconhece, na dinâmica da revelação progressiva, o Senhor foi dando a sua revelação progressivamente no tempo, e ela reconhece nesta dinâmica que este acontecimento, além da aplicação naquele momento histórico, apontava para o futuro na pessoa e obra do Messias. Agora, no período da igreja, já revelado, que é a pessoa de Jesus Cristo. Veja como o autor aos Hebreus coloca isso no capítulo 9. E vamos agora considerar alguns versos. Eu quero chamar a sua atenção para alguns elementos neste capítulo. Capítulo 9, versos 13 e 14, nós percebemos que a igreja, então, celebra a consumação do sacrifício de Jesus Cristo. Hebreus 9, 13 e 14 diz assim: portanto, se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santifica, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que mediante o Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará completamente a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Interessante, porque o autor aos Hebreus, no decorrer de sua carta, de seu livro, faz um contraste entre o sacerdócio do Antigo Testamento, do período do Antigo Testamento, feito pelos sacerdotes escolhidos pelo Senhor, de acordo com a linhagem estabelecida, e faz um contraste com o sacerdócio de Cristo. Faz um contraste entre o sacrifício
oferecido, ou os sacrifícios oferecidos ao longo da história de Israel, no período do Antigo Testamento, e o sacrifício de Cristo. E ele vai fazendo este contraste, sempre mostrando a eficácia, a ação de Deus definitiva na pessoa de Jesus Cristo, através do seu plano, executando o seu plano para cumprir a promessa e para estabelecer libertação, salvação, justificação definitiva. Então, a igreja celebra a consumação do sacrifício de Cristo. Então, é esse o contraste que ele está fazendo aqui, dizendo, olha, se naquele tempo os sacrifícios feitos por homens pecadores, usando o sangue de animais comuns, de acordo com o que era estabelecido, as normas estabelecidas por Deus, fora considerado por Deus na aplicação do perdão. Imagine agora, por meio do sangue de Cristo, mediante o Espírito do Senhor, o Espírito eterno, que Jesus Cristo se ofereceu de maneira imaculada, de maneira perfeita, sem nenhum defeito. O sacrifício que consumou o plano de Deus, que era a expectativa do povo de Israel. Agora, no período da igreja, já no período em que foi escrito pelo autor aos Hebreus, já sendo uma realidade. Então, a igreja celebra a consumação do sacrifício de Cristo. Ainda no capítulo 9, versos 25 a 28, a igreja celebra o sacrifício exclusivo de Jesus Cristo. Versos 25 a 28 diz assim: ele também não se ofereceu, falando de Jesus Cristo, muitas vezes, como procede o sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos de ano em ano, portando sangue alheio. Ora, se assim fosse, seria necessário que Cristo sofresse muitas vezes desde o início do mundo. Mas agora, ele manifestou-se de uma vez por todas, no final dos tempos, para aniquilar o pecado por intermédio do sacrifício de si mesmo. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitas pessoas. E aparecerá segunda vez, não mais para eximir o pecado, mas para brindar salvação a todos que o aguardam. Mais uma vez, o autor, aos Hebreus, apresenta o contraste entre o sacrifício de Cristo e o sacrifício executado pelos sacerdotes no período da história de Israel, e mostra a exclusividade do sacrifício de Cristo. Mostra a eficácia deste sacrifício executado pelo Senhor. A igreja, e isso eu quero ler o verso, nós lemos do verso 25 a 28, eu quero ler o verso 24, pois mostra que a igreja celebra a representatividade divina de Cristo, devido à sua pessoa, a ser quem ele é, e ao seu sacrifício, à execução do plano eterno estabelecido por Deus em sua pessoa, através de sua pessoa. O verso 24 do capítulo 9 diz: pois Cristo não adentrou a um santuário erguido por mãos humanas, uma simples ilustração do que é verdadeiro. Ele entrou nos céus, para agora se apresentar diante de Deus em nosso benefício. Interessante, né? Então, a pessoa de Jesus Cristo executou o plano eterno de Deus, sendo quem é,
executou este plano aqui, neste contexto em que vivemos, no planeta, na Terra, na história, como imergido nesta história, a, a, a imanência de Deus, a revelação de Deus através da própria pessoa de Jesus Cristo, e ele executou esse plano perfeito, exclusivo, único, que era a expectativa do povo de Israel, prometida por Deus desde o início. Mas não somente isso, como Deus, ele sacramentou a sua ação, sacramentou este plano de Deus ao estar diante do Senhor, ao fazer a ponte com Deus e desta forma ser representante daqueles que veio salvar, como disse o verso 25, para tirar. Assim também Cristo foi, o verso 28, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitas pessoas. Então, o autor aos Hebreus coloca que ele não somente atuou nessa esfera como homem perfeito, sem pecado, e por isso como representante daqueles que veio salvar, morrendo em favor desses, pagando o preço definido por Deus, derramando o seu sangue para perdoar os pecados, mas ele entrou nos céus para se apresentar diante de Deus como o próprio pagamento em nosso benefício. Então, a igreja celebra essa representatividade divina de Jesus Cristo. E a igreja celebra o fim da velha aliança e o início da nova em Cristo, que estabelece uma nova era, uma era em que a ação do Espírito Santo seria plena ao transformar o coração do salvo para uma vida de adoração ao Senhor, reconhecendo a graça de Deus e sua sabedoria, reconhecendo o agir de Deus em benefício de seu povo, reconhecendo a graça salvadora do Senhor. Eu quero ler para os irmãos, considerando, por último, o capítulo 9, os primeiros versos de 1 a 10, eu estou lendo nesta versão, então acompanhe a leitura, preste bem atenção nesta realidade descrita pelo autor aos Hebreus. Capítulo 9, versos de 1 a 10. Ora, a primeira aliança possuía ordenanças para adoração e também um tabernáculo terreno. Pois foi levantada uma tenda em cuja parte da frente, conhecida como lugar santo, estavam o candelabro, a mesa e os pães da proposição. Eu vou continuar a leitura, mas o autor, mais uma vez, fará um contraste entre a realidade do tabernáculo e dos sacrifícios e da adoração prestada a Deus no período histórico do povo de Israel e aquilo que foi executado por Jesus Cristo, em Jesus Cristo, no decorrer de seu ministério, num momento específico, especial da sua morte e da sua ressurreição. Então, ele está chamando a atenção de seus leitores para a realidade que existia do tabernáculo, o tabernáculo terreno que foi estabelecido por Deus através de Moisés para o povo. Verso 3. Mas, atrás do segundo véu, havia a parte chamada Santo dos Santos, onde se posicionavam o altar de ouro puro para o incenso e a arca da aliança, também toda revestida de ouro. Nessa arca estavam o vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Acima da arca ficavam os querubins da glória, que com sua sombra cobriam a tampa da arca, o propiciatório. Contudo, não é nosso propósito detalhar esse assunto agora. Ora,
Logo após tudo isso estar assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente na parte inicial do tabernáculo, a fim de realizar os atos sagrados de culto. No entanto, na segunda parte da tenda, o Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, e jamais sem apresentar o sangue do sacrifício, que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Dessa maneira, o Espírito Santo estava revelando que, enquanto continuasse erguido o primeiro tabernáculo, o caminho para o Santo dos Santos ainda não havia sido manifestado. Esse fato transforma-se numa ilustração para os nossos dias, esclarecendo que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Eram tão somente ordenanças que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Esses mandamentos exteriores foram impostos até a chegada do tempo da nova ordem. E aí ele parte para o segundo contexto da sua escrita, que eu vou ler só o início. Quando Cristo chegou como sumo sacerdote. E aí ele vai apresentar o contraste. Na realidade, nós aprendemos com o complemento de toda a revelação de Deus, a revelação progressiva, mas com o complemento de toda ela, especialmente em livros como este, a Carta aos Hebreus, que o Senhor, em seu plano eterno, sendo executado a partir da criação, nesse período de Israel e no decorrer desse estabelecimento e desta execução no povo de Israel, na adoração, por meio dos sacrifícios, no tabernáculo, e tudo aquilo que foi estabelecido por Deus, como parte da lei, como a parte cerimonial, serviu como sombra para o que estava por vir. Serviu para manter o povo com sua expectativa para o cumprimento da promessa. A expectativa da chegada daquele que viria para, de uma vez por todas, cumprir tudo o que era necessário e que, naquele tempo, era executado como ilustração do que estava por vir e executado a cada ano. Mas quando chegasse o Messias, ele o faria uma única vez, definitivamente, exclusivamente, sacramentando o plano de Deus para a salvação de seu povo. Desta forma, nós compreendemos, inclusive, que todo o perdão de Deus estabelecido no período anterior ao ministério de Jesus Cristo, anterior ao sacrifício e ressurreição de Cristo, fora também considerado por Deus na pessoa de Jesus Cristo. Foram pagos ou pagados por Jesus Cristo no mesmo sacrifício, na cruz. Foi lá que o Senhor pagou tudo o que era necessário. E foi a partir deste cumprimento que Deus aplicou o seu perdão para aqueles que lhe eram próximos. Tanto os que viveram antes da pessoa de Jesus Cristo, como os que estavam vivendo naquele período em que ele estava presente e ministrando, como também para aqueles que viriam, como nós, neste tempo que vivemos. Então, meus irmãos, resumidamente, Israel celebrava o livramento dado por Deus no período da escravidão do Egito, assim como celebrava o livramento que viria por meio do Messias. Uma manifestação de fé. É isso, inclusive,
que o autor aos Hebreus apresenta, eu não vou ler o texto, mas apresenta no capítulo 11, tão conhecido, né, pela igreja e chamado por muitos como os heróis da fé, né? Então, aquela lista de pessoas de que o autor chama a atenção para personagens da história de Israel, personagens bíblicos, que foram levantados por Deus e conduzidos através dessa história de acordo com a sua vontade. Então, Israel celebrava na Páscoa o livramento dado por Deus no período da escravidão do Egito, um livramento histórico que aconteceu na história, num ponto e no momento devido, e que continuou a ser comemorado por este povo. Mas também celebrava o livramento que viria por meio do Messias. Já a igreja celebra Jesus Cristo como consumador do plano perfeito de Deus para salvar e purificar um povo adorador. E isto inclui também pessoas de fora de Israel, inclui também os gentios. Como afirma o autor aos Hebreus, a igreja recebeu o privilégio da consumação da revelação divina, especialmente na pessoa de Jesus Cristo. Deixa eu ler aqui para os irmãos o capítulo 11, verso 39, né, que já foi lido no início, somente o verso 39 até o capítulo 12, verso 3. Então diz assim, capítulo 11, verso 39 diz: Ora, todos esses, apesar de haverem sido aprovados por Deus por meio da fé, e ele está falando dos personagens citados pelo autor, por ele, da história de Israel, né, no capítulo 11. Então ele diz, todos esses, apesar de haverem sido aprovados por Deus por meio da fé, não presenciaram a concretização do que ele havia prometido. Ele, Deus, havia prometido. Tendo em vista que Deus havia providenciado algo ainda mais excelente para nós, a fim de que, juntamente conosco, pudessem ser eles também aperfeiçoados. Portanto, capítulo 12, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Refleti profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra a sua própria pessoa, para que não vos fatigueis, tampouco desanimeis. A igreja recebeu o privilégio da consumação da revelação divina na pessoa de Jesus Cristo. Então nós consideramos a história de Israel, nós lemos essa história, nós entendemos a expectativa que Israel viveu por muitos anos, do cumprimento da promessa de Deus na pessoa do Messias, e podemos contemplar como o autor aos Hebreus contemplou no seu momento a realidade desse cumprimento na pessoa de Jesus Cristo. Então, nesse sentido, meus irmãos, a Páscoa da Igreja é comemorada na celebração da ceia do Senhor, contemplando o plano de Deus completo na ação de Jesus Cristo. Todas as vezes que celebramos a ceia do Senhor, nós comemoramos este memorial, nós comemoramos esta libertação, nós comemoramos
a pessoa de Jesus Cristo. Nós comemoramos a nossa ligação a esta pessoa e a nossa ligação, a minha com você, a sua comigo e assim por diante, passando pela pessoa de Jesus Cristo. A igreja celebra a sua Páscoa todas as vezes que comemora o sacrifício e a ressurreição de Cristo, celebrando a ceia do Senhor. Pois bem, o que temos feito com a excelência do que nos foi reservado por Deus? Esta reflexão do autor aos Hebreus é tremenda. Ele olha para aqueles personagens na história de Israel, pessoas dignas, e ele mesmo diz, pessoas dignas que o mundo não os merecia. Mas ele afirma que o Senhor providenciou algo superior para nós. E ele já está falando no contexto da igreja. O autor aos Hebreus já escreve no período da igreja, na realidade da igreja, já contemplando o sacrifício e a ressurreição e a ascensão de Cristo. Então, olhando já no passado, um passado recente, mas um passado. E ele diz, olha, o Senhor reservou algo superior a nós. Porque nós contemplamos o Salvador. Aquilo que era expectativa para Israel é fato histórico para nós. Aquilo que era expectativa de perdão, de salvação, é fato aplicado por Deus, pelo sacrifício exclusivo e completo de Jesus Cristo. O que temos feito com a excelência do que nos foi reservada por Deus? Como temos lidado com a revelação do Senhor? Como tem sido o nosso relacionamento com Jesus Cristo? Como temos aproveitado a libertação do pecado que a salvação nos concedeu? Nós devemos celebrar o Senhor. Celebrar ao Senhor na lembrança desta data especial, mas especialmente devemos celebrar ao Senhor em nosso dia a dia, por meio daquilo que vivemos, por meio do que vivemos, como vivemos e para quem vivemos. Esta é a nossa principal adoração ao Senhor. Não algo pontual em um dia, o que também faz parte da nossa realidade, por isso devemos comemorar. Mas olhando para todos os nossos dias e todas as nossas relações e tudo aquilo que fazemos, na consideração que temos pelo Senhor. Que Deus o abençoe, que Deus nos abençoe e nos ajude a adorá-lo como devemos. Que bênção podermos ouvir louvores de adoração a Deus que nos edificam. Que bom ouvir a palavra do Senhor que nos fortalece, que nos encoraja, que nos anima, que nos enche de esperança e nos faz transbordar de amor. Agradecemos a Deus pelo irmão que pregou nesta manhã e estaremos agora encerrando este culto para a glória do nosso Deus. Curvemos as nossas cabeças mais uma vez. Amado Pai, obrigado, Deus, por este momento que passamos na presença do Senhor. Obrigado pela Tua palavra que foi pregada. Dá-nos um coração dócil, dá-nos um coração disposto não somente a ouvir a Tua palavra, mas obedecer a Tua palavra, que por ela nós sejamos fortalecidos em nossa fé, em nossa esperança, e que o amor de Deus, o Teu amor, seja derramado abundantemente em nossos corações pelo Espírito Santo que em nós habita. Obrigado, Deus, pela oportunidade de podermos adorá-lo em espírito e em verdade. E que possamos à noite estarmos novamente juntos para, como igreja, como corpo, unidos, adorarmos ao Senhor em espírito e em verdade. Nós agradecemos e oramos no nome de Jesus. Amém, ó Deus.